Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula passada eu falei sobre as tipologias expositivas e argumentativas, certo? Para hoje elas são muito importantes porque elas são base da composição dos textos dissertativos e argumentativos. Vamos entender isso aí. Quem já ouviu falar aí nos textos dissertativos e argumentativos? Vamos só fazer aqui um adendo, vamos lembrar o seguinte. Quando eu falo dissertativo e argumentativo, vocês vão lembrar da palavrinha argumentativo, porque eu falei dela na aula passada. Mas eu estou falando aqui de dissertativo. Nossa, professora, mas na aula passada nós não falamos de expositivo. Expositivo e dissertativo é a mesma coisa, tá? Dissertar é expor, é falar, é a mesma coisa, tá bom? Então, os textos dissertativos argumentativos, vocês de alguma maneira já ouviram falar, principalmente depois da prova do Enem, porque é aquele textozinho, aquele tipo de texto cobrado na prova anualmente, tá? Então, são textos compostos pelas tipologias expositivas, como eu acabei de falar, tipologia expositiva, e a argumentativa. Então, você traz argumentos, tá? E você traz exposição de dados, tá bom? Qual que é o objetivo desses textos? Apresentar e defender um ponto de vista a respeito de um tema. Então, você tem um tema para abordar e você vai desenvolver aí, utilizando argumentos, você vai ter seu ponto de vista e vai defender seu ponto de vista através de argumentos, tá? E o nome, né, dessa tipologia se justifica ao fato porque é uma articulação aí em favor dessa intenção comunicativa, que é o que? Após a leitura daquele devido texto, o leitor saia convencido da validade daquele posicionamento adotado ali pelo autor, tá bom? Então, essa argumentação é a estratégia que o autor utiliza para te convencer, para você comprar aquela ideia dele ali, tá ok? Eu trouxe aqui para vocês, o livro trouxe um exemplo de um artigo de opinião, certo? Que fala sobre a questão da medicina, a avaliação, como está a situação dos formandos de medicina. Eu vou trazer aqui para vocês, eu trouxe para vocês um exemplo de uma redação do Enem de 2018, nota 1000, tá? O tema dela é aquele mesmo que eu passei na aula passada. Então, o assunto é a internet, lembrem que o assunto ele é mais amplo, e o tema, que é o recorte desse assunto, é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos deixar mais claro. Professora, mas eu não entendi esse tema. Esse tema é o seguinte, vocês já perceberam que às vezes vocês estão mexendo no computador e vocês fazem uma pesquisa. Ai, deixa eu ver aqui, quanto está custando esse tênis? Aí você pesquisa lá, olha o tênis, não vou comprar não, estou só olhando, não tem dinheiro. Ok. Aí de repente você vai mexer no Facebook e aparece um monte de propaganda desse tênis. Você vai mexer num site, aparece um monte de propaganda desse tênis. Então é isso, é a manipulação do usuário, porque a internet recolhe as suas informações, as suas pesquisas e lança informações a respeito daquilo que você está buscando. Então, ele te manipula a se manter naquela informação, naquilo que você pesquisou. Então, acaba te moldando. Então, o tema é isso, é essa manipulação do comportamento aí, porque a internet te controla, você nem sabe, tá bom? Vamos lá. Então, essa aqui é a folha do Enem, tá? Então, vocês veem que tem só CPF, não tem... Nesse caso aqui tem um nome, porque já é de divulgação da nota, né? Mas na hora da correção, isso aqui fica tampado pelo corretor, ele não vê nada dessa parte aqui de cima não, tá? Fica tudo bloqueado. Então, são 30 linhas, a pessoa pode ter a opção de colocar título ou não, tá? E aqui, esse texto está dividido em 4 parágrafos. Então, aqui, ó, o primeiro vai até aqui econômicos, o segundo que termina nessa outra página aqui, o terceiro começa aqui na linha 15 e termina na 20, e ele vai até a 29, tá? Então, são 4 parágrafos. Vamos entender essa estrutura. O texto ele não é feito de qualquer forma, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização. Porque vocês lembram que o objetivo dele não é convencer o leitor?
Então, ele tem que ser articulado de forma organizada que convença esse leitor. Então, a estrutura básica é introdução, desenvolvimento e conclusão. E a partir dessas aulas que a gente está tendo aqui, a gente vai trabalhar as formas de introdução, as formas de desenvolvimento e as formas de conclusão. Por hoje eu estou falando só o esqueleto, tá bom? Então, na introdução, que corresponde, a princípio, o primeiro parágrafo. Não quer dizer que pode ser que seja só o primeiro. Às vezes tem o primeiro e o segundo parágrafo, depende do texto. Nesse que eu mostrei do Enem, da prova do Enem, só dá tempo de você fazer um parágrafo com a introdução. E nele tem que ter o tema, que seria uma contextualização, né? Você vai fazer uma contextualização do tema, você não vai repetir aquela frase lá, você não vai repetir isso aqui, ó. Manipulação, não, você vai fazer uma contextualização que retome essa informação aí. Você vai abordar o tema, certo? Qual é o problema que essa manipulação aí está causando? Você vai começar a criar o problema e você vai com a sua tese. O que causa isso? É isso, isso e aquilo. Mais pra frente a gente vai fazer uma leitura mais apurada disso aí, tá? Normalmente, a pessoa na tese dela lança dois problemas. Para quê? Para ela utilizar dois parágrafos diferentes para ela argumentar. Então, eu desenvolvo normalmente dois parágrafos com os argumentos da tese. Tá? Então, crio o meu segundo parágrafo com um argumento e o meu outro parágrafo com o meu segundo argumento. Na conclusão, eu faço uma retomada disso aí, de tudo que eu falei. Para a prova do Enem, é obrigatório ter uma proposta de intervenção, mas, por exemplo, o artigo de opinião lá não tem necessidade de eu falar como isso aí deve ser corrigido, certo? E eu reafirmo a minha tese, tá? A gente não se preocupe, isso aqui é só o esqueleto, a gente vai trabalhar isso parte por parte, não se preocupe. Então, olha aqui esse texto. O primeiro parágrafo. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedades das mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Então, ele está falando, olha, a tecnologia é bacana, ele está fazendo um contexto, certo? Aí ele vem lá. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Então, ele já está trazendo o problema, percebem? E agora ele vem com a tese. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornaram muitas vezes tendenciosas. Olha a manipulação aí. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente, ou seja, por dentro ali, ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, ele fala que é necessário verificar por que se chega a essa manipulação. A culpa é o quê? Está relacionado à educação e aspectos econômicos. Então, nesse segundo, aqui é o primeiro parágrafo, traz essa contextualização, o problema e a tese, e agora ele vai defender essa tese dele, que essa manipulação acontece porque tem uns problemas educacionais e econômicos, certo? Então, nesse segundo parágrafo, que começa na linha 7, ele vai trazer todas essas informações, mas aí eu vou falar mais para frente, tá bom? Em relação à linguagem, os textos dissertativos e argumentativos predominam nos textos, né? Predomina a linguagem formal, ou seja, sem gírias, sem abreviaturas, tá bom? De acordo com as regras gramaticais. Além disso, para a linguagem ficar clara, para todo mundo ler da mesma forma, entender da mesma forma, é necessário uma objetividade, o texto tem que ser claro. Também pode ser feito, ele é escrito, na verdade, na terceira pessoa do singular. Por quê? Para você se afastar, para você não se inserir no texto. Isso dá uma ideia de impessoalidade. Embora também seja permitido o uso da primeira pessoa do plural, tá? Dependendo do texto também, gente, pode ter essa questão do coloquialismo, da conotação. Por exemplo, no artigo de opinião, como ele não é para um vestibular, por exemplo, ele pode ter partes que não sejam totalmente denotativas, tá? Por uma coisa mais intencional, certo? Olha o exemplo aqui de terceira pessoa. Esse texto foi escrito na terceira pessoa do plural. Ô, professor, como é que eu identifico isso? Olha lá. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade. Como é que eu descubro que isso aqui está na terceira pessoa do singular? É fato que a tecnologia, ela revolucionou. Quem revolucionou a vida em sociedade? A tecnologia, ela.
Então, esse texto está escrito em terceira pessoa do singular. Observe, gente, que na construção também do texto são utilizados que a gente chama de conjunções, tá? Ou conectores. A gente também vai estudar isso mais para frente, que nos ajudam a articular o conteúdo. Então, eu marquei aqui alguns exemplos de conectores, conjunções, que nos ajudam a articular o texto. Quando ele fala assim, exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais, ponto. No que concerne ao uso da internet, então, é uma expressão que ajuda a gente a ir mais além, tá? Ligar a informação e ir mais além, tá? Lá embaixo também, ó, sob tal âmbito e por aí vai. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de conjunções que são utilizadas nessa construção desses textos. Nós temos as aditivas, ele fez isso e fez aquilo, é necessário ou isso ou aquilo, que são as alternativas, as explicativas. Isso acontece, pois, por conseguinte, porque, que, tá? Adversativos. Vocês lembram que eu falo para vocês assim, ó, gente, não usa o mas, não. Lembra, vai usar o mas, para e pensa. Ó, tem mas, porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto, não obstante. Conclusivas, logo, pois, portanto, e por aí vai, tá? Então, enriquecer o uso aí dessas conjunções, porque elas ajudam a tornar o texto mais coeso, tá? A articular muito bem uma informação com a outra. Em relação ao domínio discursivo e os interlocutores, o que é domínio discursivo? Qual o âmbito que circulam esses textos aí? Né? Porque esses textos pertencem a diversos gêneros. Então, um artigo de opinião, por exemplo, ele pode sair lá no jornal. Então, eu posso ler lá no site lá da Globo, Carta Capital, enfim, Exame, por aí vai. Editoriais, né? E por aí vai. Então, gêneros diversos. E aí, ele também pertence aí a âmbitos diferentes. E em relação aos interlocutores, o que são interlocutores? É quem está recebendo essa informação, tá? Quem participa dessa informação aí. Professor, aluno, colunista, né? Quem participa e quem faz essa informação. E leitores que se interessam por devido assunto, tá bom? Gente, então, por hoje é isso aí. Eu coloquei o outro. Não, tá. Deixa eu só retomar aqui o texto, então, para eu mostrar para vocês a segunda parte. Eu esqueci de falar para vocês. Ó, então a gente falou da introdução e aí ele levanta aqui esses aspectos que tem problemas educacionais e econômicos que levam a essa manipulação. Aí a primeira abordagem dele. É importante ressaltar, em primeiro plano, que a forma o controle de dados na internet permite a manipulação, de forma que o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista no qual não há estímulo ao questionamento. Então, ele está afirmando, a pessoa é manipulada porque ela não tem capacidade de analisar que ela está sendo manipulada. E aí ele vai trazendo aqui argumentos, cita Paulo Freire e por aí vai, tá? Lembra que ele falou também da questão econômica? Aí ele vem lá, ó. Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal domínio de dados. Por que as pessoas jogam essas informações para a gente? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 91. Porque estimula o consumo em massa. E aí vai falando, o capitalismo vai jogando isso aí na nossa cabeça, você quer comprar, aproveita ali que você fez uma pesquisinha lá de 2 segundos e lança mensagem, propaganda, uma hora você vai acabar comprando. E ele cita aqui um filósofo e por aí vai. No final, como o Enem exige, ele traz uma proposta de intervenção. Então, ó, infere-se, portanto, então ele retoma tudo que ele falou, que o controle do comportamento dos usuários possui relação íntima com aspectos educacionais e econômicos. Ele afirmou isso na argumentação dele, falando sobre a questão da incapacidade de reflexão e a influência do capitalismo. Desse modo, é imperiosa a ação do MEC que, por meio de ofertas de debates, seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações em fontes confiáveis. Ou seja, vão ler, gente, vão ler para entender que vocês estão sendo manipulados. E aí, continua, né? Visando o mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através de sua conclusão, da sua inclusão na base comum curricular. Então, ele traz propósitos de
resolução que são possíveis, né? Não vai falar, é importante cada um refletir que não deve consumir e ficar esperto com o computador. Não, gente, vamos, né? Tem que dar uma proposta de intervenção também que seja plausível, não pode ser ilusória, tá bom? Então, gente, isso aqui é só um exemplo. A gente vai falar sobre cada parte do texto, sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não se preocupem, isso aqui é só um exemplinho. Releiam aí as informações que eu acho que pode ajudar, tá bom? Agora sim, por hoje é só. Beijo para vocês.